Pensando, deputado, na experiência das regulamentações já em curso nos outros países, né, países importantes, América do Norte, Europa, Austrália, com a atividade do lobby ela sendo feita às claras, como é que você enxerga assim, as condições de trabalho que esse lobista, que esses profissionais de relações governamentais vão ter para poder defender suas causas e obter êxito nessa defesa? Isso prejudica um pouco isso, que a gente não está falando, obviamente que a gente tem que zelar pelo combate à corrupção, combate ao suborno, tráfico de influência, mas assim, o lobby ético, ele, muitas vezes ele se processa com muita discrição. E o que os projetos de lei propõem é uma abertura de todas as atividades, todas as estratégias. Então, no caso das empresas, as concorrentes vão ficar sabendo o que a outra está fazendo. É bom isso? Como é que o senhor enxerga isso? E como é que isso está sendo, essa experiência está sendo lá fora? Olha, eu não sei te dizer, porque realmente eu não tenho esse conhecimento do que está sendo feito lá fora. Espero que vocês estejam estudando isso e possa nos ajudar com isso. Mas o fato é o seguinte, quer dizer, quanto mais você tiver essa transparência, melhor fica. Por exemplo, você fala, bom, mas eu vou saber o que a outra empresa está fazendo? Vai saber, isso até é bom para que... Por exemplo, o deputado Zaratini recebeu o lobista que é contra o fumo. Então, o lobista a favor do fumo vai correr para tentar mudar a minha ideia sobre a situação, né? E aí eu acho que aquelas pessoas que trabalham nessa atividade vão ter que se desenvolver tecnicamente, desenvolver argumentos, debates. Quer dizer, de fato você vai inclusive enriquecer a atividade parlamentar, porque o parlamentar vai para o debate com uma série de informações que lhe foram fornecidas. Se forem fornecidas informações dos dois lados, melhor ainda, porque aí ele tem mais condições de julgar, entende? O que ele acha melhor do ponto de vista dele, do ponto de vista daqueles que o tem como representante. Sem dúvida. Tem um outro aspecto importante que eu gostaria de avaliar com o senhor, é o seguinte: o lobista ele é visto como representante dos interesses privados, né? De organizações, instituições, enfim, mas sempre do caráter privado, né? E algumas vezes esse caráter privado pode se confundir com interesses comerciais, né? Ser favorecido por uma determinada legislação, etc., para que a empresa A ou B obtenha vantagens comerciais para algum setor. Mas na nossa Constituição diz que sim, o serviço público, a administração pública, ela está prevista para oferecer benefícios à população, quer dizer, é a causa comum, né? São causas públicas. O lobista deveria, então, em tese, se associar a esse caráter de ser defensor de causas públicas, para levar benefícios à sociedade. O projeto não teria como condão também de tentar ou de demonstrar que os lobistas vão ser reconhecidos na medida em que eles defendam causas, mesmo empresariais, né, privadas, mas que se configurem em causas públicas, né, de benefício público. Em princípio, todas as organizações, elas existem para levar algum benefício público, senão elas não teriam razão de existir, né? Então, só que o lobista não é associado a essa questão da causa pública. Ele é associado, na maioria das vezes, à causa comercial, à causa interesses privados. Não seria o caso de nós, quando pensarmos numa regulamentação, tratar desse aspecto para mostrar que o próprio lobista tem que se conscientizar que ele tem que trabalhar por causas públicas e não por... A rigor, né, todos que são lobistas, lógico, ele pode apresentar de maneira nua e crua uma determinada causa, mas aqueles que aqueles mais elaborados, eles sempre buscam mostrar a defesa de um determinado interesse como um interesse que vai abranger mais gente. Vamos pegar um exemplo aqui. Os fumageiros, que eu falei, os plantadores de fumo, né? As empresas de cigarro, elas falam, olha, se ficar restringindo o cigarro, tantos mil empregos de plantadores de fumo no Rio Grande do Sul serão demitidos. Não sei quantos mil na indústria serão prejudicados. O contrabando do Paraguai vai aumentar. Então, eles tentam apresentar da forma de um interesse público.
Se você pegar aí a Samarco, né, a Samarco, lá da mineradora Samarco, ela fala, não, mas se a gente não voltar a minerar, nós vamos ter milhares de trabalhadores demitidos, empreendimentos, riquezas e tal. Então, todo mundo, de certa forma, tenta apresentar o seu interesse privado como uma causa mais ampla. Porque se ele falar, olha, eu preciso ganhar mais dinheiro, ele não vai ter apoio nenhum. A não ser que ele fale, ó, deputado, eu divido um pouquinho com você aí, tal, eu dou um pouquinho para você aí para você me ajudar a ganhar mais. Né? Mas, normalmente, tem que ser apresentado, e eles buscam apresentar isso como uma coisa que tem um interesse maior. Uhum. Né? Eu acho que, e algumas coisas de fato tem. De fato tem, certo? Tem coisa, por exemplo... Tem esses dois lados. Né? Tem coisa, por uma política de exportação do Brasil. Nós precisamos exportar. Né? Então, é bom isso? É bom para o país. Agora, é bom para certas empresas. Né? Você vê o caso do BNDES agora. Se tenta criminalizar a atividade do BNDES porque ele incentivou a exportação de serviços. Né? Foi bom para o Brasil ou foi ruim? Você fala, mas a empresa tal, XY tal, ganharam dinheiro com isso. Ganharam, mas trouxeram recursos para o Brasil. Ou não é bom que a gente exporte? O que me consta é bom, certo? Então, apesar de que porque nós estamos num sistema capitalista, às vezes essa cultura nossa de querer ser capitalista, mas ao mesmo tempo não permitir que as pessoas, ou achar pecado que as pessoas ganhem dinheiro, é uma contradição. Eu não sou um defensor do capitalismo, até acho que a gente tem que evoluir para uma outra sociedade, mas a natureza do sistema é o lucro, certo? Então você querer dizer que não, um determinado projeto vai aumentar o lucro de uma empresa? Vai. Agora, além do lucro da empresa, tem algum outro benefício para o país, para a população? É isso que a gente tem que analisar. Eu quis até me referir sobre o que a organização, seja lá qual for, ela tem o lucro como um objetivo. Claro. Mas ela tem um propósito que seria promover algum benefício para a sociedade de alguma maneira. Ou para o país, que isso fosse transferido para a população depois, como o senhor deu o exemplo agora aqui muito claro. Então, é esse aspecto que nós não vimos ser ventilado nenhum desses projetos que estão tramitando lá. Não, isso de fato não está, mas o que a gente imagina é o seguinte, que o lobista ele tem que apresentar esses interesses privados, ele vai ser competente, lógico, não estou falando aqui para ele mentir, mas ele tem que ser competente de convencer os deputados ou o próprio executivo de que um determinado projeto é bom para o país. Né? Ele tem que ter essa condição de saber fazer isso, sem evidentemente manipular dados, claro. Né? Isso aí não tem cabimento. Mas eu acredito que tem que ter essa capacidade, essa condição. Esse é o debate que a gente tem que ter. Entendeu? Tem tantos projetos, nós falamos, bom, mas vamos votar isso aqui, interessa para o Brasil, não interessa para o Brasil, é bom, é ruim. Né? Se perde muito tempo, né? Na agenda do país perde muito tempo com essa discussão, às vezes que... mas é natural, porque você vê... Ela se esvazia. Nós estamos, na verdade, cada projeto, ele trata da repartição das riquezas. Ao fim e ao cabo, você sempre está tratando da repartição da riqueza. Né? Talvez projetos do casamento, sobre divórcio, casamento de pessoas do mesmo sexo, outras coisas sejam assuntos, vamos dizer, mais de caráter civil, ético, talvez não envolva isso. Né? Alguns acham até do aspecto moral. Mas, se você for ver o maior número de projetos, eles tratam da divisão das riquezas, do bolo. Então, logicamente, sempre um projeto vai aumentar a riqueza de uma determinada parcela da sociedade. Pode ser que até aumentar a riqueza de determinada parcela contribua depois para ter um desenvolvimento do restante. Ou pode ser que não, seja simplesmente uma concentração de renda. É essa análise, é esse debate que ao fim e ao cabo a gente acaba fazendo. É difícil, porque todas as forças políticas no país têm um equilíbrio bastante grande. Né? A gente olha assim, se você for ver a história do Brasil aí pós-ditadura, nós temos praticamente um empate entre as forças políticas mais
distributivas, né? E aquelas que querem maior concentração. Então essa disputa, ela é violenta, né? A gente vê a todo momento a radicalização desses duas opiniões na sociedade. Sem dúvida. Deputado, a gente já está encerrando a entrevista. Fazer uma última pergunta, se Flávio quiser acrescentar mais alguma. Qual a sua percepção de um parlamentar que já tem uma experiência de algumas legislaturas, desse tema da regulamentação do lobby voltar à tona, principalmente com a discussão do seu projeto? É sinal que dessa vez a coisa vai? O senhor que já passou por tantos estágios dessa discussão, hoje, diante de uma crise ética que o Brasil está passando na política, todos esses fatos aí que surgem e surpreendem a todo momento aí a sociedade brasileira, você acha que essa discussão ela foi reacendida para ficar? E um complemento, a regulamentação do lobby é um item importante de uma eventual reforma política que o Brasil venha fazer? Nós consideramos o seguinte, né, que na sociedade brasileira o problema da corrupção ele é grande, mas também não é talvez nem maior nem menor do que nos outros países, né? Muita gente fala, mas na Suécia, na Finlândia, talvez na Suécia e na Finlândia, mas são países com 5 milhões de habitantes, com outra condição social completamente diferente da nossa, né? Se você olhar os escândalos de corrupção na Europa, são violentos. Nos Estados Unidos, então, nem se fala, né? Aqui no Brasil existem, como existem em vários lugares do mundo. Então, o problema é saber como controlar isso, como é possível diminuir a corrupção. A gente trabalhou nesse período todo em alguns projetos. Um projeto foi esse da lei anticorrupção que combate a corrupção das empresas, que pune as empresas, né? É um projeto que a gente conseguiu aprovar, foi difícil aprovar. Não ficou um projeto perfeito, porque nós nunca imaginamos que haveria uma situação como essa da Lava Jato, com tantas empresas envolvidas. A gente imaginava sempre que haveria um caso com uma empresa, outro caso com outra empresa, talvez até um conluio de empresas, 3 ou 4 empresas num determinado processo, mas nunca uma coisa desse tamanho que a gente viu aí na Lava Jato. Então, a lei não, vamos dizer, ela não é perfeita para esse tipo, e tanto que o Congresso agora está discutindo uma atualização da lei. Esse seria um pilar. Outro pilar que a gente considera importante seria exatamente separar a política do interesse empresarial. Por isso que nós estamos com esse projeto que regulamenta o lobby e uma luta difícil que é o fim das contribuições empresariais, né? Na verdade, nós não conseguimos aprovar o financiamento público de campanha, porque também hoje está proibido o financiamento empresarial por uma decisão do Supremo Tribunal Federal, que não colocou nada no lugar. Então, nós vamos ter uma eleição agora que ninguém sabe o que vai acontecer, porque o financiamento privado não existe mais, privado empresarial, o financiamento público não existe, as pessoas não estão incentivadas a colaborar com recursos, porque, enfim, a desconfiança dos políticos é enorme. Então, nós estamos numa situação, nós temos que proibir o financiamento empresarial e constituir um novo tipo de financiamento. Existem várias propostas para isso. O que nós não podemos é ficar sem nada. Então, nós precisamos redefinir o financiamento político, tanto aos partidos como às eleições. Nós precisamos clarificar a relação privado com o poder público, através da lei do lobby, e já fizemos essa punição às empresas corruptoras. Eu acredito que se a gente tiver esse conjunto dessas 3 leis, nós vamos diminuir a possibilidade de corrupção, certo? Nunca a gente vai falar aqui que vai acabar com a corrupção, mas isso já seria um sonho. Eu acho que, se você olhar a história do capitalismo, você vê que é a história da corrupção, né? Quer dizer, sempre isso aconteceu, né? Se você pega lá os próprios Estados Unidos,
como é que fizeram as ferrovias nos Estados Unidos, a exploração do petróleo nos Estados Unidos, é uma coisa que você fica chocado de ver aquilo ali, como é que funcionou e como é que funciona ainda hoje. Então eu acho que a partir dessas 3 leis, se a gente conseguir aprovar, a gente dá um novo arcabouço jurídico aí mais forte e mais transparente para a sociedade. O senhor acredita que o Congresso atual está preparado para essa agenda, para essa pauta, ou a alternativa seria ter uma Assembleia Constituinte, um grupo externo para poder cuidar especificamente dessa questão da reforma política? Olha, acho que a Assembleia Constituinte seria o ideal, mas a gente tem que ver o seguinte: a Assembleia Constituinte ela acontece em momentos de ruptura, né, em que você passa de um estágio da sociedade para um outro estágio. Então, nós não tivemos uma ruptura no país, não estamos tendo uma ruptura, né? Então, você ter uma Assembleia Constituinte, praticamente os mesmos que estão lá seriam eleitos. Que diferença nós teríamos? A diferença seria no resultado, porque na Assembleia Constituinte eu posso mudar a Constituição por maioria simples. No Parlamento atual eu preciso de voto qualificado, de 2/3 dos votos para aprovar uma emenda constitucional. Então, vamos dizer, se você faz uma Assembleia Constituinte, me parece que o resultado político não é diferente, ou não será muito diferente do que está aí, nem mesmo os parlamentares, me parece que serão outros, e você vai ter uma diferença que um setor, às vezes, por uma maioria muito pequena, vai alterar a Constituição. Entende? Então, a gente já faz um debate mais aprofundado sobre isso. Eu acho que o Congresso, ele reflete muito a expectativa da sociedade. Nós estamos vivendo há alguns anos uma luta política violenta, né? Desde o primeiro governo Dilma, se acirrou agora no segundo governo. Então, a luta política dentro do parlamento, a luta pelo poder político, ela se aguçou muito e esses projetos ficaram secundarizados. Então, eu acredito que se a gente conseguir debater mais, avançar mais, a gente consegue aprovar, né? Eu não acho que ele seja impossível.